Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode. Hoje eu tô com 2 convidados, então a minha responsabilidade tá dupla. Dupla mesmo, vou contar já pra vocês, mas tem todo um significado pra mim. Quem me conhece, quem acompanha a minha história, sabe que eu sou um cara que, além da comunicação do jornalismo, sou um fã de música absurdo, canto na igreja, que é onde me formei enquanto cantor, enquanto músico. Eu recebo aqui uma dupla que hoje, possivelmente você já ouviu, porque ela é apenas a principal dupla da música católica do momento. E mais do que isso, você também deve conhecer desde lá de 2019, quando eles chegaram à semifinal da maior competição musical do nosso país, no time da maior cantora do nosso país, Ivete Sangalo. Estou muito feliz de receber aqui os meus queridos Ramon e Rafael. Ei, meu Deus, que alegria, amém, quanta honra, né, Rafael? Coisa boa, obrigado pelo convite, eu estamos felizes. Que isso, obrigado eu por vocês terem aceitado. Bom, direto de São Gonçalo do Rio abaixo para todo o Brasil, para o mundo. Beleza, a gente vai falar muito da história de vocês, mas eu queria entender especificamente essa volta no tempo aí de 6 anos. Como é que é sair de uma cidadezinha de Minas, pequena, quantos habitantes? 13 mil. 13 mil habitantes. A gente tá aqui num bairro em São Paulo chamado Moema, que deve ter umas 10 vezes mais que isso. Com certeza. Então você sai de uma cidadezinha daquela e está na tela da principal emissora do país, cantando no time desta ícone, referência que é a Ivete Sangalo. Como é que foi essa loucura? Meu Deus, assim, o The Voice sempre foi um sonho, assim, né? Eu lembro que eu já tinha feito algumas inscrições separado, o Ramon também já tinha feito algumas inscrições separado. Vocês já cantavam juntos? Já cantávamos juntos. Tá. Só que tem uma parte da história que em 2014 a gente para de cantar junto. A gente briga. A gente briga. Ah, teve briga? Teve briga. Aí em 2014 a gente para de cantar junto, aí nesse meio tempo que a gente ficou separado, eu fui tentar a carreira solo, o Ramon também, e aí eu tive essa ideia, vou me inscrever pro The Voice. Na época era o The Voice Kids que eu fiz a inscrição. Você tinha quantos anos? Ai, mano, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, assim. É porque vocês são jovens. Eu tenho 36, aí eu perguntei pra eles a idade deles, eu me senti mal. Então eles estão com 25 e 24. Isso. Boa. Aí eu fiz a inscrição, não tinha dado certo, acho que eu fiz umas 3 vezes, assim. Fiz, acho que 2 pro Kids e uma pro adulto, não deu certo. E em 2019 a gente faz a inscrição juntos e dá certo. Pô, uma cidade muito pequena, 13 mil habitantes, então a gente chegar ali na Rede Globo foi uma experiência assim fantástica. A galera da cidade ficou louca. Eu lembro que eu trabalhava, eu era jovem aprendiz em uma empresa. Eu lembro que no dia seguinte eu acordei cedo pra ir trabalhar e a galera no busão, sabe como é que é busão público? Galera louca lá e eu no busão em trabalhar. Eu cheguei no emprego, não fiz nada, cara. Fiquei empolgado vendo a galera Eu, uma semana, Rafael, eu quero ir embora, eu me demito, eu não quero mais esse emprego. Agora eu sou artista, né? Pedi conta e fui embora, cara. Você pediu mesmo? Eu pedi, mano, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu não tava fazendo mais nada ali. Você só falava de The Voice. Eu só falava de The Voice, ficava vendo a galera Ele só ia seguindo. poder cumprir hora. Aí eu falei assim, mano, eles vão me mandar embora. Mas antes de mandar embora, eu pedi pra sair, porque eu não quero que mandar embora. Entendeu? Fui pedir pra sair, mas foi uma experiência incrível. A galera da cidade até hoje vibra com isso. A gente recebeu moção de aplausos na Câmara Municipal da cidade. Então foi bem legal. Assim. Muito legal. E colocou a cidade na TV, né? Com certeza. E vocês contaram de onde eram e dali... Cara, sabe uma coisa que eu lembro? Porque, tipo assim, a gente assistia sempre o Globo Minas, né? Eu lembro que antes da gente aparecer no The Voice, não aparecia a nossa cidade... Porque assim, sempre aparecia o nome da cidade embaixo e a temperatura que tava fazendo. Fica trocando no cantinho do GC, que é aquela tarja que fica no canto da televisão e a Globo vai trocando, né? Exatamente. Antes do The Voice não aparecia a nossa cidade. Depois começou a aparecer. Não, e hoje em dia o pessoal da família fica assim, cara, pode falar o que quiser da nossa cidade, mas ela apareceu na Globo, tem que respeitar. Verdade. Vocês ficaram quanto tempo nesse ato? Quanto tempo separados? Foram o quê? 1 ano, 2 anos, assim. Foi. E mesmo morando muito perto um do outro, eu não vi o Ramon, o Ramon não me via. Eu vi o pai dele, mas não via ele, assim, cara. Eu vi os pais dele também, a gente ficou praticamente quase 2 anos sem se ver. Vocês já contaram em outras entrevistas, vocês moravam perto, dali se conheceram tal, e dali começaram a cantar juntos. Exatamente. Era cerca de 5 minutinhos a pé, assim, um da casa do outro. E aí tinha um projeto de música que eles passavam de bairro em bairro, era uma vez na semana. E a gente fazia aula de música ali, a gente foi se identificando, e aí nasce a dupla Ramon e Rafael em 2012. A gente tinha 12 aninhos de idade. Só que eu lembro que tinha essa questão de dupla, um tem que fazer a primeira voz, o outro fazer a segunda, né? Só que a gente não sabia abrir voz, os dois cantavam na primeira. Então, voz fininha. Fininha, cara. Parecendo 2 gatos miando de madrugada no telhado. Tem vídeo na internet, tem. sabe. E aí, Ramon e Rafael, antigas, né? As antigas. Antigas. Vai achar.
E aí, acho que por conta de algumas limitações, incluindo essa, a gente foi, dupla não dá pra ser, né? E aí a gente acabou a dupla em 2014, assim. E essa aula de canto que a gente fazia, durante o ano todo a gente fazia aula de canto, estudava, e no fim do ano tinha uma apresentação pra poder fazer, né? E aí a professora pediu a gente pra poder cantar junto, porque os nossos gostos musicais pareciam muito. Aham. Então ela falou, por que vocês não cantam junto? E aí a gente chegou e falou, tudo bem, vamos lá, né? Tamo aqui. E a gente cantou, o pessoal abraçou, falou com a gente, por que vocês não cantam junto? Vocês combinam demais. E aí a gente começou a dupla aí. Eu vou fazer uma piada péssima. Péssimo, Quem né? é fã, quem conhece a história de vocês, sabe que o período separado foi um péssimo negócio. Foi um péssimo negócio. E foi a música que fez com que eles entrassem no The Voice. Legal. Desculpa pela piada horrível. Que isso? Bom, aí beleza. Finalizado o The Voice, passam a ser Ramon e Rafael conhecidos. Sim. Vamos acelerar só para Aham. quê? Em qual é o momento que os meninos da dupla, Ramon e Rafael, que não era necessariamente uma dupla sertaneja, porque é isso, é uma dupla versátil, que Sim. canta um pouco de tudo, decidem que mundo legal, música secular, ok, mas vamos seguir aqui na música religiosa, na música católica. Entendi. Então, antes do The Voice, a gente fez uma experiência com Deus em 2017. Então, através dessa experiência com Deus, a gente já começou a servir na igreja, nos encontros, na missa. Lá em Lá em isso. Minas, isso. Só que a gente tinha o nosso trabalho na noite, né? Então, no sábado eu tocava na noite, no domingo de manhã eu estava na igreja. Só que a gente conversava muito com o nosso padre sobre isso, porque era algo que incomodava já a gente, né? A gente tinha essa impressão de estar servindo dois senhores e tal, e o padre falava, é uma fonte de renda de vocês, não é errado, vocês vivem disso e tal. Então ele colocava isso na nossa cabeça, que querendo ou não era um trabalho, né? Só que a gente começava a se sentir muito incomodado, né? Então a gente foi pro The Voice, a gente queria muito ter a oportunidade de no The Voice já cantar música religiosa, só que já não era possível, né? Tinha lá os critérios lá e as normas, então não podia cantar música cristã. Então a gente teve que ir ali pelo secular, também era o nosso trabalho, né? Então quando a gente saiu do The Voice, a gente começou a fazer shows ali pela região, e aí em 2020 a gente foi para um retiro de carnaval, que esse padre amigo nosso chamou a gente pra ir, e eu costumo dizer assim, tipo, mano, eu gostava demais de carnaval, eu não perdia um dia de carnaval, comprava abadá de todos os dias, arrastava o Ramon pra ir junto e A tal. gente tava lá. E quem já passou o carnaval no interior de Minas sabe o quanto que é bom. Cara, né? é muito Totalmente bom, diferente. e é totalmente diferente de um carnaval de uma capital, cara. É muito diferente. É Eu muito já passei algum Santa Rita do Sapucaí, Irmão. que olha, bloco do urso. Meu Deus, é diferente. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma missão, que a gente chegou... De carnaval. a Foi gente chegou nos bem dias de carnaval. manhãzinha, assim, em BH, e o pessoal saindo pra bloquinho 5 horas da manhã. É. E o pessoal quase sem roupa. Aí, gente, isso é um carnaval de capital, né? Porque em Minas, Na nossa interiorzinho, não cidade, era uma hora assim. daquela, não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém. Enfim, então a gente foi para esse retiro de carnaval, o convite do padre, a gente passou 4 dias, cada dia numa cidade, e nesses dias a gente foi sentindo muito um chamado de Deus, de fato, a renunciar à música secular e cantar somente para ele. Era uma conversa que a gente já tinha entre a gente, já tinha dentro de casa também, e meu pai não entendia muito bem. Meu pai, ele falava que essa ideia era meio maluca, porque só que eu até entendia, porque eu acho que todo pai quer medo, ver né? o filho bem, né? Então acho que olhar para música religiosa e achar que talvez não teria um futuro, acho que ele não via isso também como uma arte, uma fonte, um trabalho. Via apenas como o lance da missão, né, de você se doar, que é de fato isso também. Só que tem o lance da arte, né, o seu trabalho também, né? Então meu pai ele não entendia muito bem. Só que em 2020 a gente sentiu esse chamado de Deus. Eu sempre conto assim que era como se Deus falasse pra gente que o que a gente já estava fazendo, que era cantar secular, já tinha muita gente que cantava. Porque se você for num barzinho onde tem show ao vivo, irmão, se bobear, tem gente na fila pra cantar, irmão. Tem muito. Tem muita gente. É difícil achar um espaço, Exato. né? E Deus falava com a gente, só que no meu reino a messe é grande, os operários são poucos. E é uma realidade. Por exemplo, na nossa igreja, na igreja católica que tem lá em Minas, é muito difícil achar gente pra cantar. A capelinha do nosso bairro, de vez em quando, era só a avó do Ramon que tava lá pra cantar. Não tinha ninguém. Só ela, sem violão, sem A nada. capela. Só ela A na voz. capela, daquele jeito bem alentado. E assim, tinha vezes que na missa só tinha ela e o padre. Na adoração era só ela e o padre. Então, assim, Exatamente. diversas vezes já foi assim. Então, assim, a messe é muito grande, os operários são poucos. Então, Deus queria contar com a gente para a nossa voz ser um instrumento nas mãos dele para a salvação do povo, né? Então, ali nesse retiro de carnaval em 2020, a gente dá o nosso sim para Deus,
beleza, Deus, se esse é o seu chamado, vamos fazer a tua vontade, porque eu acredito o seguinte, a gente poderia sim ser feliz cantando o que a gente estava cantando, só que eu acho que a gente só se sente preenchido até transbordar quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente se sente muito mais realizado, né? Então a gente deu o nosso sim pra Deus em 2020, só que aí veio a pandemia, cara. Aí você fala, pô, bem agora, bem na minha Bem vez. agora, só que, assim, a gente tirou um bem maior de tudo isso, porque tudo acabou, mano, não teve evento nenhum. Então, como a gente ficou todo mundo em casa, o que a gente fez? A gente se mergulhou na presença de Deus. Sim. Então, era adoração de madrugada, Era né? monte que a gente ia. A gente ia pra monte, cara. Que legal. A gente juntava a galera do bairro, ia pra monte, a gente fazia roda de louvor lá no nosso bairro, a galera ficava maluca, que a gente era, tipo, 10 horas da noite e tava lá cantando, pregando no meio da rua. Então, esse E o bom é que você tá num ambiente aberto, no meio da rua, você consegue ter alguma proximidade naquele momento em que ninguém podia, com Exato. segurança, e Exatamente. transmitindo uma mensagem que, especialmente naquele momento, as pessoas precisavam de esperança. Sim. E a esperança encontrada na fé é a melhor. Exatamente, eu lembro muito que a gente tava em rodinha assim, tinha gente que passava na estrada, via, ficava, o que tá acontecendo aqui? E ficava, começava a ver, do nada a pessoa tá com o olho fechado, já tava com a mão levantada, então assim, Deus já tocava ali também, sabe? Sim. Era muito bom. Então, eu acho que esse tempo de pandemia, pra gente, foi uma coisa que nos aproximou muito de Deus, Sim. assim, e meio que nos preparou pra aquilo que viria pós-pandemia. É aquilo né? que a gente tá vivendo hoje, né? Exatamente, porque quando acabou a pandemia, aí começou a aparecer os convites, né, pra gente viajar. Eu lembro que a gente fazia viagens malucas, teve um lugar que a gente foi em Minas que era não sei quantas horas de viagem, era ônibus, carro, depois balsa, que não sei o que, era uma maluquice, assim, só que a gente sempre teve muita sede de almas, assim, então a pandemia nos preparou muito pra isso. Exato, e eu lembro muito que nesse período que a gente tava fazendo essa mudança, né, assim, dentro de casa a gente tava tendo meio que uma desavença, uma insegurançazinha ali, mas na igreja o padre, ele apoiava a gente, sabe? Por mais que a gente cantava no sábado, no barzinho, no domingo na missa, momento nenhum ele virava pra gente e falava assim, ó, hoje vocês têm que decidir o que vocês querem. Se vocês não decidirem, amanhã vocês não vão cantar aqui na igreja. Momento nenhum ele falava isso, sabe? Falar, vai tempo de Deus, sabe? Vai, orem, caminhem, sabe? Assim, por mais que dentro de casa a gente tinha aquela segurança dos pais, porque a gente tava focado, e eu lembro até um dia que minha mãe falou comigo, e o curso? Você não vai fazer um curso, não? Vai estudar? Meu O pai. pai de Rafael também era assim. Meu pai falava e assim, tal tal empresa tá fichando, todo dia era isso. e eles não Mas entendiam. eu tô com meu violão aqui nesse momento, Exatamente. não vai dar, né? E a gente tava focado na música, eles não entendiam que isso era uma fonte de trabalho da gente também, Uhum. sabe? Eu lembro quando a primeira vez que a gente foi renumerado no YouTube, o Ramon pegou e falou pro pai dele, tá vendo aqui, ó? Meu pai falou, Ele meu não pai, Isso é trabalho, meu pai, né? YouTube não dá dinheiro, para com essa ilusão de internet. Eu, pai, um dia que a gente recebeu pela primeira vez era pouco, né? Aqui, ó. 50 ó, o dinheiro reais. que a gente ganhou. Mas é dinheiro. Mas Mas era era, dinheiro, é retorno, o né? início. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente tem esse rompante. Eu lembro, eu tenho um amigo Douglas, inclusive, no dia que nós estávamos na faculdade, e eu tinha uma banda na época, e ele me chamou pra cantar na missa, num encontro, enfim, eu fui dali, a gente não tem como sair, né? E eu me lembro do dia em que eu decidi deixar a banda, sem ser de igreja, pra viver apenas a música dentro da igreja. É um mix de libertação tomei a decisão certa, mas vem a pergunta que é que eu vou fazer pra vocês. Sim. Tomei a decisão, e o dia seguinte? E quais foram os próximos passos pra chegar onde vocês estão hoje? Qual que foi o trabalho desenvolvido em volta dessa profissão de músicos católicos? Olha, esse era um medo muito grande da gente, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né, Rafael? Mas a gente chega àquele ponto, né, que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E a gente, assim, confiou e acreditou mesmo, porque quando Deus fala, ele cumpre. Sim. Até o final, assim, sabe? E graças a Deus a gente tem vivido até hoje Sim. as promessas de Deus na nossa vida, né? Eu acho que quando a gente conta a nossa história, a gente precisa ter muito cuidado, porque é diferente quando você já consegue viver já de música e você tá falando pra pessoa que ainda não sabe nem o que vai fazer, mano. Aham. Sabe? Então, tipo assim, hoje a gente vive de música, então pra gente vamos dizer assim, entre aspas, é fácil falar, né? Larga a música secular e vive só pra Deus. Só que tem o tempo, né, até as coisas acontecerem, que é realmente difícil, né? Eu lembro que onde a gente morava, pra gente ir pra uma outra cidade onde o nosso padre morava, pra gente cantar na missa, às vezes a gente não tinha carro, tinha que subir no meio do mato. Era mato mesmo, às vezes chovia, tinha barro no meio Era do mato. barro. Era um triozinho, não sei se vocês já viram esse palavreado. Era um triozinho no meio do mato, pra gente chegar lá na BR, na rodovia. Um trio é tipo uma trilha? É uma trilha no meio do mato, até chegar na rodovia pra pegar um busão.
e ir pra outra cidade. E às vezes sol quente, às vezes chuva. E essa época a gente já participava do The Voice. Eu lembro até um dia que o padre Rafael falou com a gente assim: como vocês participaram do The Voice, o pessoal acha que você está rico hoje em dia. Vocês ficam na BR aí pra poder pegar ônibus, outro passa, sequestra vocês, o que não vai fazer? Eu não tenho dinheiro, não. Isso é muito bom. Mas aí, as pessoas apareceu na Globo, pronto, ganhou na vida. Exatamente. Tá Só rico, que a milionário. realidade é totalmente diferente. Então aí a gente começou esse processo que era muito difícil e às vezes chegava em casa muito cansado, falava: Deus, essa promessa tá meio errada, não tá dando certo. Então rolava assim o desânimo, com medo das coisas não acontecerem. Só que em meio ao desânimo e às vezes as frustrações, a gente nunca deixava de fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Exatamente. Porque Deus deu pra gente uma fonte ali, que é uma ferramenta que era a internet, pra gente propagar, a gente divulgar o nosso trabalho. Então era vídeo todo dia. Então saiu uma música nova, a gente tava ali gravando, era live, era ensinando o povo a rezar terço, era, sei lá, explicando o Santo Rosário em 1 minuto. Então era todo tipo de vídeo que a gente podia fazer, a gente fazia, gravava cantando. Exato. E tal. Só que era um processo muito difícil, no qual a gente fala para as pessoas: tenham paciência. A gente sempre se apegava na promessa de Deus. Uma história que a gente sempre conta, que tudo aquilo que está acontecendo com a gente hoje, um dia foi profetizado. Então, pra gente não é nada de novidade. A gente fica muito feliz com o que acontece, mas não é novidade, porque quando a gente fazia a adoração de madrugada, Deus usava diversas pessoas para falar pra gente tudo aquilo que a gente ia viver hoje. E Deus sempre falava assim que seria uma coisa muito rápida. Rápido que eu falo assim, o processo de cumprimento seria rápido. Então, um dia Deus usou uma moça que ela falou assim: ó, Deus está falando para mim que em tão pouco tempo vocês ficaram conhecidos no universo católico. Então era uma coisa muito rápida que iria acontecer. E eu lembro que eu questionava muito a Deus: Deus, por quê? Porque às vezes a gente viajando para um lugar muito longe, às vezes frustrado, que sei lá, que uma pregação não deu certo, um show não foi muito legal, e eu falava para Deus: Deus, aconteceu muito rápido, a gente não tinha preparação para nada. Aí Deus respondia com uma outra pergunta: mas onde vocês estariam se não fosse esse ministério que eu inseri em vocês, se não fosse a missão Exato. de vocês? E eu lembro assim, também que no período que Deus disse isso pra gente, né, que tudo que a gente iria viver, que a gente viveu e tá vivendo na nossa vida, foi num período no qual a gente, assim, foi totalmente, assim, fora de contexto, porque a gente tá vivendo uma outra realidade da nossa vida. A gente tava tipo assim, tá, como que a gente vai viver isso tudo, sendo que olha o que a gente tá vivendo hoje na nossa vida. Não tem, aos olhos humanos, não tinha como a gente viver aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente tá vivendo, sabe? Então, assim, Deus, ele usa muito disso também, sabe? Nos momentos impróprios da vida da gente, dizer pra gente que a gente vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele sonhou pra vida da gente, e assim, a persistência gera resultado, sabe? Se tudo aquilo que a gente vive hoje é porque a gente insistiu, a gente deu a cara a tapa por nós mesmos, a gente acreditou, por muitas das vezes, mesmo muita da gente não acreditando, a gente, assim, eu e o Rafael falou assim: não, a gente precisa acreditar, se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Se a gente não acreditar na gente mesmo. Exatamente. Você sabe que vocês usam uma frase, aqui nos episódios acontece muito, né, das pessoas falarem que eu transbordei. Né, eu cheguei num ponto que o meu conhecimento transbordou e eu passei a ensinar os outros. Eu cheguei num ponto que a minha generosidade transbordou e eu passei a ajudar os outros. Vocês transbordam, né, seja o amor de Jesus, seja a mensagem. Para quem nos acompanha, que não necessariamente é uma pessoa católica ou religiosa de alguma forma, talvez não entenda, né, o que significa isso. O que é para vocês transbordar, usar a sua música como instrumento? Eu digo sempre que é quando a gente vira o jumentinho, que a gente carrega Jesus para que ele tenha a glória e nós sejamos só o instrumento. O que é para você, Ramon, transbordar a sua fé? Olha, eu acho muito assim, que quando a gente tá tendo aquela experiência com Deus ali, igual mesmo eu vou levar pro meio da música que a gente vive hoje, né? Então, assim, esse é o meio que a gente tem pra poder chegar a Deus, sabe? Então, assim, a gente tem esse meio pra poder chegar a Deus e a gente não se contentou só com isso. A gente fala assim, tá, eu tô sentindo isso, tô tendo essa experiência, então eu quero que pessoas ao meu redor e outras pessoas também que não têm experiência com Deus ou que estão em situações difíceis da vida, também tenham, sabe? Então, assim, todas as vezes que a gente vai subir pra poder ministrar, a gente sempre fala: Senhor, que a gente diminua cada vez mais e que o Senhor cresça. E a gente quer ser esse jumentinho, a gente quer ser um violão, sabe? Um instrumento pra que a sua graça alcance o coração de todas as outras pessoas, porque é o que a gente fala sempre. Todas as ministrações que a gente vai fazer, se as pessoas vão para poder assistir um show, ter um entretenimento, elas vão perder tempo, elas vão sair de lá frustradas. Não é ali o lugar para isso. Exatamente. A gente tá lá para poder fazer com que elas e a gente também tenham uma experiência nova com Deus, sabe?
Eu penso da mesma forma, é como um copo aqui, eu começar a encher de água, vai começar a transbordar e a mesa vai começar a ter acesso a essa água que vai estar transbordando. Então, para mim, o transbordar é isso. É as pessoas terem talvez a mesma experiência, ou uma experiência diferente através daquilo que eu experimentei de Jesus, entendeu? Então, aí isso acontece através da música, através da pregação, através da nossa vivência com Deus, né? E a gente tem visto bastante isso, né? Hoje, a gente tem pessoas que encontram Jesus, pessoas que são católicas, pessoas que são evangélicas, pessoas que são de qualquer outra religião, pessoas que nem têm religião. Então a gente tem visto de fato um transbordar no nosso ministério, com a gente fica muito feliz. É o furar bolha, né? Assim, eu Exatamente. posto às vezes, né, as músicas que eu tô treinando na academia, inclusive eu ouço muito vocês, mas às vezes eu tô na academia ouvindo uma música que eu posto, a pessoa fala, cara, sério que você tá ouvindo essa música que é a música de comunhão? Sim, porque não tem um ambiente, um lugar, né? Exato. Nós somos o templo. Exatamente. Então, se as pessoas conseguirem entender que o transbordar pode ser inclusive físico, em outros lugares que eu esteja, eu posso ser instrumento, sensacional. Exatamente. Vocês também escrevem, né? Vocês cantam, vocês escrevem, vocês Ô, irmão, ministram. escrever é um negócio bem difícil, assim. Forte, Porque o que acontece? Vamos lá. Eu lembro que quando eu comecei na igreja em 2017, eu escrevia muita coisa. Mas o Rafael, ele tem muita música, tá? Que a gente tá guardando assim, um Exatamente. CD completo com 12, 15 músicas. Só que as minhas músicas é tipo rimar amor com dor. Entendeu? Não, mentira. Ele fica nessa onda aí, mas é mentira. Só que são composições muito genuínas. Sim, São tem, coisas tem que eu coração. tem muito coração. Por mais que são simples, mas é uma verdade que eu tava vivendo com Deus. E hoje, É. assim, e tem música que quando a gente vai no Padre Nosso Lar, do movimento que tem, quando tem encontro assim, a gente canta as músicas que ele compôs e o pessoal canta muito. Já porque conhece. ficou marcado, exatamente. sim. Já conhece. Inclusive, a Meu Barco com o Frei Gilson o padre escreveu a letra. Aham. Ele chegou pra mim e disse, olha, filho, escrevi essa letra aqui, eu atendi uma confissão, e aí através de uma confissão, eu escrevi essa letra. Tá. E aí eu fui adaptando, coloquei melodia, e adaptei o refrãozinho, meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Sim. Só que, irmão, tipo assim, eu achei muito bonito, acho que foi a segunda composição ali, e aí mandei pro padre, na mesma hora o padre mandou no grupo do movimento ali, da fraternidade. E aí, irmão... E um já enviou pro outro, já aí tava ouvindo no carro. aconteceu uma missa 3h da tarde. Do nada. Não, aqui, ó. Aí o menino já tava cantando esse negócio. Aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho anotado isso daqui, que eu perguntei do processo criativo, porque eu ia chegar lá. A música Meu Barco tem 5,3 milhões de reproduções só no YouTube. Sim. Fora o Spotify, Sim. fora o Deezer, fora tudo. Então, assim, por mais que ele seja humilde, né, de não compõe. E o que você compõe, o que vocês compõem, e não necessariamente a letra, a melodia também, né? Sim. Ou as versões. Tem uma versão de vocês que eu ouço muito, já cantei, que é aquela versão de... Caramba, só porque eu falei, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Qual é que é o processo criativo? É um momento de oração? Ou você tá no banho e lembra de alguma coisa e grava? Como é que é o processo criativo de vocês? Então, porque acho que tudo aquilo que eu fiz nunca foi no momento de oração. Sempre vinha muito de um modo bem espontâneo, assim. Tinha momentos que eu sentava e falava, agora eu quero escrever. Inclusive, essa música, Meu Barco, ela veio dessa forma. O padre me deu a letra, eu falei, beleza, vou escrever. Eu vou colocar melodia. Fui pra Capela de Santíssimo e escrevi, né? Então acontece de uma forma bem espontânea. A gente gravou um EP em 2023, eu acho, 2022, que teve composições minhas ali que eu escrevi no banheiro. Tá chovendo bênção, tá chovendo glória, eu tomando banho. Aí eu falei, beleza, a água caindo, vou escrever isso. Uma pequena nuvem da mãe da montanha. Essa, né? entendeu? Faz chover, fez, né? Então de uma forma muito espontânea, irmão. Muito legal. Lembrei a música, Me Chamastes para Caminhar. Tem uma versão de vocês sensacional, de um clássico da igreja, e que ficou numa versão mais intimista, que eu acho espetacular, muito bom. Então, a gente tem muito disso, assim, de sempre colocar uma parada... Porque na época do sertanejo, na época do secular, a gente sempre gostou de coisas românticas. Sempre foi Ramon e Rafael. Inclusive, às vezes a gente cantava funk no voz e violão. Tava bem romântica a música. Exatamente. Pessoa esperando a batida, cadê o RPM de 150 que não chega, né? Então, é uma coisa que a gente trouxe pra música religiosa também, no qual eu sei que tem gente que sempre espera, cadê a explosão? Não tem, Ramon e Rafael é isso. Vocês ouvem música evangélica? Sim. Meu Deus, é muita música evangélica. Muita música evangélica boa, né? Bom, porque eu acho que quando eu comecei, eu lembro que quando eu era pequenininho, minha mãe ia fazer compra numa cidade vizinha. E aí sempre a gente passava nas bancas de CDzinho. Aí eu falava, mãe, eu quero esse CD aqui. Aí chegava, ouvia, gostava muito. Falava, mãe, eu quero um CD igual.
Aí eu lembro que minha mãe falava assim, quando você for com seu pai, pede. Eu falei, mas qual CD que eu vou pedir à mãe? Pede CD de música de igreja. Ela falava assim. Só que mal eu sabia que era a Aline Barros. Se era evangélico ou católico, era de igreja, Era de igreja, né? então eu ouvia muito a Aline Barros quando era pequeno. E até hoje a nossa região é assim. Eles não sabem diferenciar. É, Isso a galera não sabe importante é estar em diferenciar. contato com Deus. exatamente. Pra eles é música de igreja. É. Então eu tive contato com música evangélica muito pequeno, sem saber que era música evangélica. Então, Quais que são, ou os, enfim, qual que é teu cantor cristão preferido, Rafa? nossa senhora, você pegou pesado. Eu tenho vários, de verdade, que eu ouço bastante, assim. Vou começar com os mais antigos. Boa. Assim, eu gosto muito do Thales Roberto, Thales é ótimo. gosto muito da Gabriela Rocha. Hoje eu ouço muito Jefferson e Sueli. Gosto muito do Flávio Vitor. Esse é católico já. Sim. Gosto muito do Frei Gilson, acho que não tem como. De um tempo pra cá, eu passei muito a ouvir ele. Tenho ouvido muito o Juninho Cassimiro, Uhum. que eu acho que tem uma pegada meio MPB. É. Deixa eu contar essa história. Um dia a gente tava comemorando o aniversário de um amigo nosso. A gente foi num rodízio de churrasco. Aí, beleza, e tinha um cara tocando lá, tocando MPB, do nada ele começou, quer se encontrar? Aí, Ramon cantando E eu assim, assim, ó, né? quer se Encontrar encontrar com o olhar. Aí, Rafael sabe quando Ramon, você... você sabe que música é essa? Eu não. Aí depois eu, vai lá, que isso, gente? Juninho Do nada. Cassimiro. Ele tocando no barzinho. Era assim. ele mesmo. Não, Não. era um... Era alguém fazendo uma versão dele, Exatamente. Aí depois que eu fui ver ele, não, eu conheço vocês e tal, fiz homenagem a vocês mesmo. Só que na hora eu nem pensei, assim, que era uma música religiosa. É. Então o Juninho tem essa pegada meio MPB, assim, que eu gosto bastante Sim. e tal. Então, cara, eu tenho várias referências que eu vou juntando e dá um só. Isso aí, muito bom. E Eu Ramon? de todas essas mesmo do Rafael, mas assim, pra mim que eu tenho muita, que eu ouço todos os dias mesmo, é a Gabriela Rocha. Gabriela Cara, eu é sou ótima. A apaixonado. Gabriela tem uma versão de Hino da Vitória. Meu Deus. Que é um clássico da Cassiane. Aquele EP dela é muito bom. É um absurdo, é um absurdo. Eu gosto de equilibrar os evangélicos com os católicos, então eu penso assim, ó, Leonardo Gonçalves e o Tony Alisson. Nossa, Aí você verdade. você fala, tá no mesmo padrão ali. Meu Eu acho Deus, é bom, muito bom. esses equilíbrios são Cara, excelentes. eu sou muito eclético, eu ouço de tudo. É. Hoje eu não falo que eu ouço só música religiosa, eu ouço de tudo, assim, de tudo um pouco. Lógico, analisando sempre as letras, né? Mas eu ouço de tudo, assim, eu acho que faz parte da minha arte. construção. Exatamente, da construção artística, então eu vou ouvir de tudo. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tem um quadro fixo aqui no programa, legal. que é... Nós somos o Inspira Quem Pode, nós nos chamamos de Inspira Quem Pode e a gente entrevista pessoas assim como vocês, inspiradoras. Sim. Então eu vou começar com o Ramon. Hum, Ramon, quem te inspira? quem me inspira é a Gabriela Rocha. Gabriela Rocha, por quê? Porque a sensibilidade dela no cantar, sabe? Isso me toca muito, me move. Rafa, quem te inspira? Ô, irmão, eu vou ser sincero pra você. Eu lembro que quando eu comecei na música, quem me inspirou muito, muito, muito foi Paula Fernandes. Mano, demais, assim. Ele ama até hoje. Eu amo até hoje, assim. De vez em quando eu tô lá. Mano, outro dia eu fui na gravação do programa na Band. Sozinho, cara. do nada. Sozinho, na Paula Fernandes tava lá. Eu falei, vou lá no programa da Band. Consegui um jeito de ir lá numa caravana e tal. Fui. Ah, você foi na plateia? Fui na Sim, plateia. qualquer Aí- lugar que tem show dela, ele Aí inventa pra poder ir. eu recebi uma foto Ele ama assim: muito. olha, Rafael, você tá na Band. Aí eu tô aqui, meu filho. Eu cantando Sou Pássaro de Fogo. A minha música preferida dela é Pássaro de Fogo de longe. Eu tava achando que eu tava na igreja, que eu tava com a mão levantada. Sou Pássaro. Se você pegar, vocês não achar que eu tô mentindo, se você abrir o meu Spotify agora e olhar as últimas, oi? Fechar aqui, não, ignorar. O que tá aqui? This is Meu Deus, Paula Fernandes. Paula Meu Fernandes. Deus. Paula Fernandes, um beijo, inclusive, Não, tá gosto mais do muito, que cara. convidada. Meu Pra Deus, mim, é a melhor voz Eu também acho. do sertanejo feminino essa, deste também acho. país. Absurdamente. Elegância, Muito, discrição, uma exatamente. qualidade vocal. Eu Paula é lembro que excelente. ela falava uma frase que eu peguei assim pra minha vida, que ela falava sempre assim: opte sempre pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo. Não procure atalhos, assim, sabe? É porque às vezes no mercado você encontra várias propostas pra tudo acontecer mais rápido. Então ela sempre falava: opte pelo caminho mais longo, mais difícil. Isso. Então eu ouvia muito Paula Fernandes, pegava com muita inspiração. E hoje eu vejo a inspiração como um sopro, assim, tipo, vai lá, faz, fala. Então o Espírito Santo é a minha maior inspiração hoje, né? Porque sem ele, sem ele as minhas ministrações são vazias, as nossas músicas são vazias. Então a maior fonte de inspiração hoje é ele, assim. Muito bom, muito bom. Bom, e o outro lado? Vamos começar de novo pelo Ramon. Vai. O que, ou quem, e não vale o Rafael, te irrita? O que me irrita, desorganização, bagunça. Eu tenho pavor. Eu puxei minha mãe, eu tenho toque, então eu gosto das coisas tudo organizado no lugar certinho. Muito Então bom. o que me irrita muito é isso, bagunça. E também não vale falar o Ramon, vai. O que te irrita? Ô, mano, o que me irrita e me dá ansiedade, tá? É a pessoa não cumprir com o horário. Ah, sim. Mano, eu fico maluco.
Vocês vão ministrar 8 horas. Deu 8h15, deu 8h20, eu fico maluco. Eu de verdade me dá dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro, fazer o número 2. Ele fica inquieto. Eu fico inquieto. Então, comigo, mano, tipo assim, às vezes pode acontecer de algum atraso eu chegar, mas é muito difícil. Eu vou chegar ou no horário em cima ou muito antes. Eu lembro quando eu fazia aula de música, começava 8 horas, 7 horas eu tava lá. Já aconteceu isso. Não, assim, vocês são o meu sonho de convivência todos os dias. Eu vou contar aqui, pessoal. A gente marcou a gravação para a chegada dos meninos 11h50. 11h50, o Rafael me liga. Tô na porta. Falei, cara, que perfeição, porque assim, atraso e desorganização são... E é muito comum, né? Infelizmente, você vai chegar para uma ministração, para uma palestra, para um evento, para cantar. Aí às 9. Aí você chega às 9. Ou você chega às 8h30, né? Porque você vai afinar o violão, não sei o quê. 9h30, 9h40, 9h45. Ah, não, vamos parar para um café agora, depois a gente volta. Não dá. E assim, a gente gosta de chegar antes, que a gente gosta de chegar, se concentra, respira. Porque quando você chega atrasado, você fica todo desorientado ali, né? Então a gente tem que ter um tempo pra gente, assim mesmo, com o Espírito Santo antes, pra poder ministrar. Pois é, eu participo de uma missa, de uma paróquia lá em Guarulhos, no SECAP, que a missa ela começa no horário em ponto. Em ponto. Lindo. Isso mexe demais comigo. Lindo. A pessoa, talvez a igreja pode estar um pouco vazia. O padre começa o sininho, começou a missa. Isso mexe muito comigo. Você comentou de Guarulhos. Vocês, então, saíram de Minas, né? De São Gonçalo do Rio abaixo e se mudaram para São Paulo. Hoje vocês moram aqui. Isso. Moramos hoje em Guarulhos, já fazem 2 anos que a gente está aqui. Foi uma experiência bem assim... Um desafio. Foi um desafio, né? Eu já morava sozinho quando morava em Minas, já morava 6 meses e tal. Então a nossa primeira ideia, vamos mudar para BH? Para as coisas ficarem mais fáceis, logística ser mais fácil, porque a gente viajava para as missões, a gente saía da nossa cidade até o aeroporto de Confins, era tipo assim, a gente pagava muito caro do transporte até lá, estrada muito ruim. Já aconteceu a gente perder todas as missões de carnaval por conta de estrada, parou, não andava nem para frente nem para trás. Então a ideia era primeiro BH, aí depois a gente entrou para a GBA, que é a gravadora daqui de São Paulo. O Flávio Vitor veio pra São Paulo e todo mundo falou, vem pra São Paulo, vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo. Foi na primeira gravação do DVD dele, que acabou tudo, depois a gente reuniu pra poder conversar, comer algumas coisas e tudo. A gente falou que a gente vem e falou assim, não vou, porque se a gente virar mendigo, o que a gente vai fazer? Porque a gente mora em cidade pequena, sai da cidade pequena pra vir pra qualquer lugar em cidade pequena, você arruma um copo de café, né? Exatamente, aí tem um socorro aqui do lado. Os meninos, para de bobeira, para com isso. E engraçado que, tipo assim, cidade pequena é assim, né? A nossa é assim, né? A gente conseguiu até um caminhão na prefeitura de mudanças, você acredita? Eles queriam despachar a gente logo de lá. Eu acho que era isso, se livrar, assim. Né? É porque aí a gente veio de busão e o caminhão trouxe as coisas tudo. Não, e o pior que aconteceu é o seguinte, esse homem que trouxe a gente, ele chegou primeiro que a gente no prédio que a gente ia ficar. E ele, com o pessoal da portaria, contou a história nossa toda. Na hora que a gente chegou, a mulher, eu já conheço vocês! Sei que você já participou de não sei o que sei que lá mais. Eu acho que não era pra se livrar, não. É que a cidade gosta tanto de vocês que o que vocês precisarem, eles vão fazer, né? Amém. Muito bom. Bom, beleza. Falamos de cantores. Obrigado, as irritações e as inspirações excelentes. E a música? Essa é difícil pra caramba, mas escolhe uma música. Uma música? Uma música que tem me tocado É a muito. última música que você vai poder ouvir na sua vida. Qual seria? Você Vai Chegar. Nossa, pegou pesado, irmão. Você viu? Mas não falei quando, calma, daqui uns Última 80 música. anos. Mano, eu vou ser muito sincero. Preciso ser sincero. Tem uma música chamada Pedaço de Chão, da Paula Fernandes. Acho que é a última música que eu ouviria. Na vida. Na vida. Bom demais. Ela fala de um tempo que a gente era criança e a gente tava aí no convívio com os avós, com os nossos pais. E sabe aquela coisa bem de infância? Um tempo bom, né? Aquele tempo bom, que você é ingênuo, que o seu único problema era as notas na escola. Era bom, né? Quando era aquele todo problema. Exatamente. Você chegava em casa todo sujo, a mãe mandava você tomar banho, você falava, eu tô limpo, só lavar o pé. E que às vezes a gente reclamava nesse período, hoje em dia a gente vê o quão bom era, né? Então essa música, ela me traz essa lembrança da infância. Eu acho que seria uma música que eu ouviria, assim, pela última vez na vida, assim, Pedaço de Chão, cara. Muito bom. Muito boas escolhas, as duas. Teve crítica de alguém de perto ou de alguém de longe, de algum amigo, de algum familiar, tirando os exemplos dos pais, né, que vocês já deram, ao decidir, né, seguir pelo caminho da música cristã, da música católica? Cara, acontece até hoje, assim. Porque eu lembro que teve um período que eu cantava funk, sabe? Eu cantava funk. Aí eu lembro que um dia eu fui na minha... Isso ainda antes do The Voice. Aí eu lembro que depois que a gente migrou, né, pra música religiosa, tinha uma amiga minha que ela falava assim, eu não vou no show mais não, que você não toca os meus funks e tal. Então a galera não entendia muito. Hoje entende mais porque vê que as coisas estão acontecendo.
Só que, pra mim, eu penso assim, só porque tá acontecendo agora vai começar É a acreditar. diferente, né? Aí eu diferente. sempre torci por você, depois que vê que tá Tá dando vendo que certo. tá dando Agora que certo? aconteceu, outra né? coisa, Agora que é. aconteceu é bom torcer, né? Agora, na hora que a gente tava ali no perrengue, ali, ninguém tava junto, né? Então, as críticas, elas sempre vêm, né, mano? Acho que quem não tem essa experiência com Deus, assim, porque eu acho que não vale só falar de Deus, a pessoa tem que ter experiência. Quem não tem, nunca vai entender. E essas críticas é bom vir pra gente poder ter certeza mesmo que a gente tá tomando uma decisão assim, porque é uma decisão muito difícil da vida da gente, vai mudar completamente, né? Pois é. Então, assim, quando você vê que sua vida tá dando tudo certo, principalmente em Deus, assim, que você vê que as coisas tá fluindo tudo certinho, que não tá tendo nada, desavença nenhuma, dificuldade, batalha, Aí tá tem que errado. ficar tipo assim, opa, Tá acontecendo alguma coisa. Alguma Vai vir coisa. alguma coisa por aí. É. Tinha gente que falava, não, deixa pra vocês buscar Deus quando estiver velho. Se tem de igreja, tem de velho e tal. mas assim, era lindo também que tinha gente que falava com a gente assim, vocês podem rodar tudo, mas no final, vocês vão ir pra Deus, vocês vão cantar pra Deus, sabe? Uau. Mesmo antes. Mesmo Mesmo antes, no momento que a gente cantava assim. Tinha um músico que ele toca no circular até hoje, mas ele fala, mano, vai cantar pra igreja. Quando vocês cantam pra Deus, vocês voam. Aqui é bonito. Você nasceu pra isso, vai. Nasceu pra isso. Aqui é bonito vocês cantando, mas é bonito, mas vai pra Deus. Vocês nasceu pra fazer isso. Não tem como. Não Quando, tem tá, como. quando tá em vocês e também tá nos outros falando, Exato, aí aí. chega uma hora que tá bom, né? Verdade. Não dá pra lutar Não, contra a corrente. E esse é um assunto que eu acho que nós temos observado muito, né? Especialmente, eu acho que é cíclico. A gente viveu um momento de uma igreja muito clássica, veio renovação carismática, com mais música, com bateria nas Sim. igrejas. Aqui em São Paulo, eu tenho amigos de Minas Gerais Sim. que vinham às missas aqui 5, 10 anos atrás e falavam, caramba, tem bateria na missa, porque lá no interior nunca que eu ia Sim. ver isso. É igual a sua avó cantando, né? Muito mais erudito. Uhum. E aí a gente vive hoje esse momento de uma ebulição da igreja Exato. católica, e a gente vê a freira no palco pulando e dançando e vibrando, Sim. se permitindo, assim como Davi, usar o corpo, dançar e cantar, se permitindo ser uma igreja católica mais viva, talvez, mais jovem. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Especialmente porque vocês são parte disso. Verdade. Olha, eu era o tipo de pessoa que antes eu achava que assim, que quando fosse ministrar, a gente podia levantar os braços, podia dar glória a Deus, aleluia, não podia pular, não podia fazer nada. Até eu ver que o Flávio Vitor, o Flávio Vitor, ele é livre em Deus no altar fazendo isso, sabe? E eu fui observando, e ele também é uma das minhas inspirações e referência pra mim, que me fez ser uma boa parte do que eu sou hoje, livre, ministrando. Sabe? Porque antes eu achava que não, tem que ser só assim, não posso fazer nada demais, porque é um erro, é um pecado, eu não posso fazer isso, não. E hoje é lindo de se ver todo mundo livre, assim, sabe? Levando a alegria dos céus para as pessoas, sabe? É lindo de se ver. Eu acho assim, tipo, tem lugar pra tudo, né? Tem um momento ali onde você precisa mais da contemplação. Solenidade. Exatamente. Então, cada lugar tem o seu espaço, né? Só que aí eu vejo que, tipo assim, eu conheço muitos amigos hoje evangélicos que não conheciam esse lado da igreja católica, né? Inclusive, quando eles ouvem as nossas músicas, falam, mano, parece muito com música evangélica e tal. Eu não conhecia esse lado do catolicismo, então eles começam a se apaixonar pela igreja. Depois que ouve as nossas músicas, as músicas de outros cantores católicos, aí veio também essa questão do Frei Gilson também, Sim. que muitas pessoas conheceram esse lado da espiritualidade da igreja católica. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito bom, tem muito trabalho para frente. Tem muito. Eu acho que parece que a gente vive numa bolha que é muito difícil furar. Uma vez a gente foi cantar numa escolinha que só tinha criança. Então a gente estava procurando uma música para cantar para eles. A gente cantou Tem Anjos Voando. Eles não sabiam. A gente cantou Raridade do Anderson Freire, as criancinhas cantavam tudo. Gritaram cantando. Então a gente tem uma certa dificuldade de furar essa bolha. E hoje a gente trabalha para isso, não para nossa vaidade, não para nossa glória. É para fazer com que a Igreja de Cristo seja ainda mais conhecida e atraia mais fiéis. A gente precisa usar de todas as ferramentas possíveis para atrair fiéis. Eu acho que, por exemplo, eu só fui dar valor para a missa depois que eu conheci um grupo carismático, tive essa experiência carismática. Depois eu fui estudar sobre a Santa Missa, hoje eu dou o valor devido a ela. Né? O rito litúrgico é lindo. Exatamente. Quando você o compreende, né? Quando você se aprofunda nele. Totalmente diferente. Eu acho que o próprio conclave, né? Quando você... Óbvio que ninguém queria que o Papa Francisco se fosse, né? Mas quando você tem o mundo inteiro olhando para tem até essa brincadeira na internet, a estética da Igreja Católica é um absurdo de lindo, né? Lindo, maravilhoso. Então quando você tem o mundo inteiro vendo que são 2000 e tantos anos de uma história cultuada e cuidada, Exatamente. e que aquilo
para o mundo. Uhum. As pessoas... Eu tava no meio de uma reunião, a hora que a Sim. fumaça branca subiu, eu falei, galera, vamos ver aqui quem que é? Então, para o mundo. E eu acho Exatamente. que esse caminho de reavivamento, Sim. ele é constante, né? A Sim, gente vive exatamente. ciclos e que a gente precisa sempre estar ali reavivando. Exato. E aí eu vou aproveitar e perguntar o que vocês acharam do nosso Prevost, do nosso Papa Leão Eita, XIV. Que bonitinho, né? Bonitinho, né? Eu lembro que Tem a cara gente... de gente de perto aqui, né? Exatamente. Eu mandei até um áudio zoando ele. Eu vi, ontem. você vai chegar. Nunca que vai ver, né? sabe? Quem sabe, né? Mas eu Falei, que achei... menino que é esse mandando esse negócio pra mim aqui? Pois é, eu Português achei- ele fala, então. Então, eu achei muito interessante. Eu lembro que a gente tava chegando na GBA, galera, todo mundo assistindo lá. E o pessoal, a gente chorando, se as emocionou. meninas chorando. Ele com a carinha tão bonitinha, ele se Ele emocionando tem a também. cara de gente de perto, né? Exatamente. Sim. E outra coisa, querendo ou não, a primeira imagem, a que fica muito pra gente, né? E ele passa uma imagem muito leve pra gente, uma pessoa leve, tranquilo. assim. O nome também, né? Bem É, significativo, assim. Eu acho. Então, esse papo aí é bom. A gente tá Papo é muito bom. feliz. A gente vai ver agora no decorrer, mas quem escolhe é o Espírito de Deus, É então isso. tá tudo certo. Agora, vamos lá. Você mandou um Instagram ali pra ele, uma mensagem do Pontifex. Aliás, quem ainda não segue, @Pontifex, que era o Franciscos, atualizaram agora, né? E fala com ele, faz, vamos lá, que quem sabe ele nos assiste, Pois né? é, Papa, vem cá, porque a gente vai cantar pro senhor, eu sei que você vai chegar, entendeu? Eu sei que o senhor já chegou, o senhor é Papa, né? Mas vem no Brasil que o senhor não vai saber, tem café, entendeu? Tem Tem pão de café. A queijo. gente quer dar um abraço no senhor. Tem que comer cuscuz aqui com nós. Não, e ele adora o Brasil, né? É. O tanto de fotos circulando dele aqui no Brasil, Meu sensacional. A igreja que eu frequento chama-se São Carlos Borromeu, que é a Sim. mesma São Carlos Borromeu, o mesmo nome de uma outra do bairro vizinho do Belém, que é a que ele legal. foi. Sim. E aí começaram, o Papa na São Carlos Borromeu. Eu falei, será que ele foi na minha e eu não tô sabendo? Mas é a vizinha. Sim. Bom demais. Bom, muito do que a gente falou aqui eu acho que tem a ver com sentimento, com inspiração, Sim. com carreira, com trabalho, com vida. O que Ramon e Rafael vão fazer daqui pra frente? Nossa senhora. Então, esse ano de 2025 a gente está tendo a oportunidade de levar esse DVD que gravamos recentemente para a estrada. Então, eu vejo, por mais que já deu um ano de lançamento, a galera tá tendo uma experiência com as músicas agora. Então, esse ano a gente está focando mesmo em levar esse show para a cidade. A gente está com mais de 38 apresentações já marcadas para esse ano, rodando o Brasil todo. Então, está sendo bem legal. Esse mês agora a gente participou de um projeto bem legal do GBA. Não posso falar o nome agora, mas é uma banda nova, então tem feat com a Ramon Rafael, a música tá bem bonita, a estética do DVD tá bem bonita. Então esse mês agora, que vem, tem lançamento novo. Mas acho que um projeto só de Ramon Rafael, por enquanto, não tem nada desenhado pra esse ano. Calma, o pessoal na internet tá assim, quando que vai sair? Eu quero saber. Calma, porque E eu ainda venho não se pergunto desespere, pra exatamente. influenciar mais, né? A galera. Eu acho que a gente, como cristão, a gente toma muito cuidado, porque a gente percebe que no mundo secular, hoje em dia, as músicas estão durando 3 meses. É isso. Acaba. Acaba. E a gente tem que começar a eternizar as nossas canções. Porque não são músicas de entretenimento. São músicas que Ela não é descartável. Não é descartável. São músicas que você ali vai ter uma experiência com Deus. Então, toda vez que você ouvir as nossas canções, busque ter um encontro pessoal com Jesus. Então, não vamos descartar as coisas assim com 3 meses. Não, vamos levar as músicas em diante e tal. Então, a gente está tendo essa oportunidade de fazer com que as pessoas tenham experiência. A gente está indo em lugares bem distantes. Sim. A gente está indo no interior do Tocantins. Semana Nós que vamos vem... pela primeira vez em Amazonas Amazônia, agora. legal. Irmão, a gente vai até a capital, depois vai pegar 1h30 de teco-teco. Que sensacional. Eu tô cagando de isso, medo, que mas tal? é pra obra do isso, Senhor. tá. É isso. Essa é a missão, né? Essa é a missão. Você disse uma coisa muito legal sobre as músicas, né? A gente não tem essa emergência de lançar Exato. novidade. E a gente falou do, né? Te amarei, Senhor. Me chamaste para caminhar. Exato. Essa música eu não sei quantos anos tem, mas facilmente uns 30 mais. Tem Muito mais. E a gente canta ela até Sim, hoje. exatamente. A gente relê ela de maneiras diferentes até Sim. hoje. Então, isso é muito interessante. Exatamente. Essa E assim, avaliação de que as músicas exato. são duradouras. Exato, Sim. e são músicas que a gente ouve, que cada vez que a gente ouve, a gente tem uma experiência nova. Exato. Você acredita que a gente cantou Te Amarei, Senhor desde quando a gente entrou pra igreja, né? Aí eu lembro que eu sempre pregava sobre o nosso testemunho e cantava um trecho de Te Amarei, Senhor. E um dia a gente tava num grupo de oração bem simples, bem pequeno. Aí, na hora da intercessão, a moça falou assim, olha, vocês vão cantar as músicas hoje como se vocês estivessem cantando pela primeira vez. E aí eu contando o nosso testemunho, e aí eu cantava, né? Me chamaste para caminhar a vida contigo, depois me puseste uma brasa no peito. E aí eu cantava aquilo e falei, pior que é verdade, né?
Deus colocou um abraço no nosso peito e é uma chama que vai queimando e a gente tem muito mais vontade dele, né? E ele chamou a gente para caminhar com ele. Ele chamou, ele convidou, não impôs nada. Então, é uma verdade, assim, né? Da nossa história, do nosso ministério. Então, cada vez que a gente canta as músicas, é uma experiência nova. Você vai chegar, é uma canção que... O nosso ministério é pro outro, né? Só que ali a gente meio tá cantando, a gente já começa a chorar cantando, a gente vai lembrando das coisas que Deus falou pra gente. Sim. Então, cada dia tá sendo uma experiência nova. Às vezes com é as difícil canções. segurar, assim. Exatamente. Aliás, na gravação, né? Irmão, não No aguentei, vídeo não. oficial tem a Eu não emoção. Eu acho que essa emoção é muito parte do que nós somos, né? Exatamente. Humanos que somos e Sim. frágeis que somos, né? Irmão, eu sempre gostei de deixar tudo muito transparente, assim, sabe? Porque às vezes o pessoal que acompanha coloca a gente no altar onde a gente não tá, irmão. A gente é humano como todo mundo que tá aí assistindo, todo mundo que acompanha. Somos pessoas que erram também, buscando a santidade, né? Acho que é o Papa São João Paulo II que falava, né? Que santo não é aquele que não peca, santo é aquele que não desiste de buscar a santidade, de lutar. Então a gente tá aí juntos, né? A gente é só um instrumento na mão de Deus para fazer as coisas acontecerem. Muito bom, muito bom. E o que vocês diriam para quem tá começando na música? Preferencialmente religiosa, mas na música, assim, porque vocês começaram muito jovens, 12 anos, aprenderam e enfrentaram um tanto de desafios, né? Sim, o que você diz, Ramon? Desiste, né? Não faça isso. É um pouco isso. difícil. Não faça isso com você. Mas assim, é o sonho da gente. Eu acho que a gente tem que deixar sempre isso queimando no nosso coração, né? O sonho, porque vai vir diversas coisas na vida da gente que vai fazer com que a gente pare, desiste mesmo. Algo que eu nunca disse em lugar nenhum, mas que eu vou dizer aqui. Ano passado a gente gravou Deus da Bíblia passado, né? Foi. Antes foi em mês de janeiro, fevereiro. Eu cheguei a ligar pro meu pai pra conversar com ele, porque eu tava desistindo pra parar de cantar. Acho que eu não queria mais, assim, sabe? Eu tava passando por um momento tão, assim, difícil, mas eu ainda falei, Senhor. Aí os meninos da RBA ligaram pra gente, falaram que tinha um projeto e tudo mais, queria marcar reunião, poder conversar. Eu falei, tá, tudo bem, esse vai ser a minha última esperança que eu vou colocar. O resto das minhas forças que eu tenho, sabe? Então, assim, deixar com que o sonho da gente queime no nosso coração vai ajudar a gente muito a vencer muita dificuldade na vida, porque o pessoal acha que música é fácil, não é. Que não tem uma dificuldade, completamente diferente. Música é muito difícil assim. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, acho que sucesso é muito relativo, né? Cada um descreve sucesso de uma forma. Eu acho que, tipo assim, mano, faça um trabalho bem feito, cuida da sua voz, ensaia pra tocar nas missas, no grupo de oração. Então, assim, eu acho que o sucesso é a consequência de um trabalho bem feito. Né? Igual o Ramon disse, tem um lance de você não desistir, de você colocar toda a sua esperança, expectativa em Deus, mas o maior sucesso que você pode alcançar é fazer a vontade de Deus, entendeu? Se Deus te chama para tocar na sua paróquia, no grupo de oração, vá. Se Deus te levar às nações, vá. Mas faça um trabalho bem feito, com muito zelo, porque tem muita gente que acha só porque é para Deus tem que fazer de qualquer jeito. Não é. Né? Vamos sem ensaio mesmo. Exatamente. A gente na estrada, a gente conta cada tipo de coisa, sabe? Tipo assim, a gente faz muita missão que a gente chega lá e conta com os músicos da paróquia. A gente encontra músicos muito bons, mas já teve lugar que a gente chegou lá que ninguém tirou a música, a gente teve que... Se o nosso produtor não tivesse lá com o violãozinho, não tinha ninguém pra tocar. Teve lugar que a gente chegou, a gente vai pra poder cantar. Precisa de música pra tocar? A gente tá assim, qual é? Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que não. Então, assim, deixa eu te contar uma coisa. Então, façam com muito zelo aquilo que estão fazendo pra Deus, né? Que tenho certeza que as coisas elas vão fluir, né? Vão dar frutos, né? Exato. Tem que se dedicar e estudar também bastante. Eu lembro que na época que a gente gravou nosso DVD, a gente ensaiava 2 vezes por dia. E eu acho que, tipo assim, no próximo projeto vocês vão ver muita diferença, que quando você vai praticando, você vai tendo... A estrada te dá muita maturidade, né? Próximo DVD vai estar tudo muito diferente, voz diferente, postura diferente. Exato. Exatamente. Então, ensaiem bastante. O ensaio conta muito, de verdade. Se agora já tá assim, imagina no próximo. Então, meu Deus. Os meninos estão com essa agenda maluca, viajando o Brasil inteiro, só vocês que olham ali na rede social deles já veem a agenda e ainda assim arrumaram um tempo para estar aqui comigo. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente agradece. Obrigado pelo convite. Viu? A primeira de muitas, não A primeira de muitas, com certeza. A gente não combinou e aí se não rolar eu corto, mas a gente falou umas 30 vezes o nome delas, rola um refrãozinho de Você Vai Chegar aí sem ensaio, sem aquecimento. Com certeza, vamos lá. Então vai lá. Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi.
é só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar a canção que vais cantar. Enquanto você me adora, filho, eu abro o mar. Ramon e Rafael, muito obrigado, meu A gente caro. agradece, Que irmão. show Deus receber abençoe, vocês. tamo junto. Excelente, lindo. Escutem, você vai chegar. Escutem todas, Meu Barco, Deus de Abraão. Enfim, O DVD DVD sabe todo. todas. O DVD todo tá maravilhoso, assim como a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que, assim como pra mim é muito especial recebê-los, quem nos acompanha, quem nos ouve também vai se sentir muito inspirado por vocês. Papa Leão, ouve aqui, ó. Eita, A gente esse te espera, hein? papa. Ó, e foi a primeira vez que a gente viu saindo um papa, tá? É? É, porque na época eu não acompanhava nada de igreja, não sabia de nada. Não, Mas a primeira vez que eu vocês vi, não tão como novos assim? Mas a primeira vez que eu vejo. Muito bom, muito. E é emocionante. Esse né, tá a doido? sensação. Excelente. Amém. Você que nos acompanhou aqui também, muito obrigado. Se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, Você tá né? louco, Então, irmão. Vira a noite vigília facinho. inteira, né? Já tá no fim, podia ficar mais, pô. Aqui, a gente queria passar. Aliás, na próxima a gente vai combinar, vamos fazer um ao vivo Vamos, com o violão. vamos, Aí a vamos, gente bonitinho. pega essas músicas. Qual que é a tua música preferida do Vamos cantor fazer. tal? Nossa, vai ser legal, hein? Bora, Top. show demais. Muito obrigado, pessoal. Recebi aqui essa dupla incrível e inspiradora, Ramon e Rafael. Meninos, mais uma vez, obrigado demais pela presença de vocês. Amém, Tamo a gente junto. agradece Obrigado, pelo viu? carinho, pelo Beijão. convite. Vocês de casa, Deus abençoe. Sejam repletos do Espírito Santo. Irmão, E teremos obrigado. mais, muito Em mais nome de vezes Jesus. aqui juntos. Inspira Quem Pode, todo domingo, 19 horas, sai um novo episódio. Mas você pode ouvir na academia, no trabalho, na igreja, com seus amigos. Pode ouvir no trânsito, em qualquer lugar, todo dia, toda hora. Eu te espero na semana que vem. Tô aqui muito feliz de receber os meninos. Semana que vem tem mais convidados e convidadas inspiradores com histórias que nos transformam. Obrigado, fiquem com Deus e um ótimo finalzinho de domingo.